Olá pessoal, a infertilidade é um problema de saúde que afeta um número muito grande de pessoas. Habitualmente as pessoas não têm ciência e consciência que têm infertilidade. Na maioria das vezes os casais só descobrem a infertilidade depois de muito tempo, muitos anos tentando engravidar. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre infertilidade conjugal, os aspectos iniciais, principais da infertilidade. Qual é a prevalência, quantos % dos casais têm infertilidade, quais são as causas mais masculinas ou femininas, com que devemos nos preocupar mais como possível causa de infertilidade conjugal. Quando deve-se investigar um caso de infertilidade e o que é a infertilidade conjugal. Então venham comigo e vamos conversar sobre a infertilidade aqui no meu canal do YouTube. Eu sou o Dr. Frederico Corrêa, ginecologista, especialista em reprodução humana e endometriose, professor de ginecologia da Faculdade de Medicina da UNB. Bem-vindo ao meu canal. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, então nós vamos falar sobre a infertilidade conjugal. O que é a infertilidade, qual é a prevalência, quantos % das pessoas, dos casais, a infertilidade acomete? Bom, a infertilidade acomete cerca de 10 a 15% dos casais. Então ela tem uma prevalência que varia de 10 a 15%. Isso significa que de cada 10 casais, 1 a 2 casais vai ter alguma dificuldade para engravidar. E esse cálculo, essa observação, se deve à análise mesmo e observação de casais que estão tentando engravidar. E existe também um cálculo que é realizado sobre a estimativa, a probabilidade cumulativa de um casal conseguir engravidar. Existe uma taxa que nós chamamos de fecundabilidade, que é a taxa de gravidez por mês de exposição à gravidez. Ou seja, um casal que está tendo relação sexual sem nenhum tipo de contracepção tem uma chance de engravidar de 20% por mês. De forma que, se temos uma fecundabilidade de 20% ao mês, ao final de 6 meses de tentativa, cerca de 73% dos casais já terão conseguido a sua gravidez. E a final de 12 meses, cerca de 90% a 94% dos casais já terão conseguido, teoricamente, a sua gravidez, baseada nesse cálculo a partir dos 20% de taxa de fecundabilidade. Então, alguns casais, poucos, esses 10 a 15%, são os casais que não vão conseguir ter a sua gravidez nos primeiros 12 meses de tentativa. E é exatamente isso que é a definição de infertilidade. É atividade sexual sem contracepção, sem uso de método contraceptivo e sem conseguir a gravidez por um período de 12 meses. Né? Então esse é o período que um casal normal demoraria para conseguir uma gravidez. Se o casal não conseguir engravidar após 12 meses de vida sexual ativa, com relação sexual 1, 2, 3 vezes por semana, em média, não conseguiu engravidar após esse período, isso já é um diagnóstico de infertilidade conjugal. E a partir daí se deve iniciar então as investigações para se descobrir qual é a causa da infertilidade. Bom, mas eu preciso esperar sempre 12 meses para pesquisar uma infertilidade, para saber se eu tenho infertilidade? Nem sempre. Em alguns casos, na consulta ginecológica, por exemplo, o ginecologista consegue já identificar que aquela paciente, aquela mulher tem algum problema que vai impedir ou dificultar uma gravidez. Então, por exemplo, se ela tem uma ausência de menstruação, se ela tem atrasos muito longos de menstruação, isso pode significar que ela tem um quadro de anovulação, que ela não ovula. Ela pode ter uma síndrome de ovário policístico, por exemplo. Essa paciente, obviamente, merece uma investigação que comece mais precocemente. Outro exemplo é uma mulher que já passou por algum tipo de cirurgia e que perdeu as trompas, já teve uma gravidez na trompa ou alguma infecção nas trompas que provocou uma obstrução nas trompas, e isso já é um fato conhecido daquela paciente. Não há necessidade, nós não vamos ficar esperando esses 12 meses para começar a investigação. Mas quando na história, na análise
natural de uma consulta ginecológica ou a consulta do parceiro não se identifica de pronto nenhuma causa ali importante e visível de infertilidade, o normal é que a gente espere até 12 meses para que se inicie, então, a investigação da infertilidade. Entretanto, esses 12 meses nós usamos para mulheres que têm abaixo de 35 anos de idade. Para mulheres que têm mais de 35 anos de idade, a investigação da causa da infertilidade deve iniciar após 6 meses de tentativa. Mas por que isso? Bom, o motivo é simples. Nós sabemos que a perda do estoque de óvulos, da reserva ovariana das mulheres, ela vai se acentuando com a idade. E quando chega ali para os próximos aos 35, 36, 38 anos, a quantidade de folículos que essa mulher tem já é bem menor do que o que ela tinha quando era mais nova, pelos 25, 30 anos. Portanto, nós temos um tempo mais curto para essa mulher, ou seja, ela não pode ficar perdendo muito tempo para que se faça, então, o início das investigações de causa de infertilidade. Então, nesses casos, mulheres com mais de 35 anos, nós iniciamos a investigação de infertilidade após 6 meses de tentativa de gravidez que não foi bem sucedida. Então, isso é um aspecto importante. Dentre as causas de infertilidade, separando por causa masculina ou feminina, tem-se mais ou menos que cerca de 40% das vezes a causa da infertilidade é feminina. E em outros 40% das vezes a causa da infertilidade é masculina. E mais ou menos 20% dos casos, a causa da infertilidade envolve tanto o homem quanto a mulher. Isso significa que às vezes nós descobrimos a causa de infertilidade no homem, não significa exatamente que a mulher também não tem algum problema. E vice-versa. Muitas vezes se descobre uma causa de infertilidade feminina, mas obrigatoriamente nós temos também que investigar o homem, porque em 20% dos casos os dois têm alguma causa, alguma justificativa para a infertilidade. Então a investigação de infertilidade conjugal, quando você tem um casal tentando engravidar, sempre envolve os dois parceiros. Não adianta investigar só a mulher, não adianta investigar só o homem, porque vocês veem que a chance de que cada um deles tenha uma causa, um papel da infertilidade é muito grande, né? Então, a investigação sempre passa pelo casal. É muito importante que na consulta de infertilidade, então, o casal está tentando engravidar, a mulher vai ao ginecologista, e o ginecologista identifica que ali há um quadro de infertilidade, ou seja, eles não estão conseguindo engravidar. Nesses casos é sempre importante e muito interessante que a consulta seja feita com o casal e já até eventualmente com um especialista em infertilidade e em reprodução humana. A presença do casal na consulta é extremamente importante porque a investigação envolve os dois e o questionamento das causas de infertilidade, dos sintomas, dos sinais, do histórico de cada um vai ser feito para os dois indivíduos daquele casal. É muito ruim quando uma pesquisa de fertilidade vai só a mulher ou só o homem, e isso é até ruim para o próprio relacionamento e para a própria situação da investigação de infertilidade. É muito comum até um certo jogo de culpabilidade entre os casais nas causas de infertilidade, né? Muitas vezes a culpabilidade, um acaba culpando o outro por aquele problema, aquela dificuldade para engravidar. E eu falo sempre para os casais que estão comigo, consultando, que apesar de termos encontrado a causa de infertilidade no homem naquela situação, o problema da infertilidade é dos dois, porque na verdade os dois é que têm um problema para ser resolvido. Não é só quem tem a causa em si da infertilidade, né? Então, se a mulher é que tem a causa da infertilidade, uma obstrução nas trompas, ou uma endometriose, enfim, o problema é do casal, né? Eles estão querendo engravidar juntos, né? Então, não adianta a gente querer ficar escolhendo se é a mulher ou se é o homem, quem é o culpado, de quem é a causa daquela infertilidade, para não ter esse jogo de culpabilidade que faz muito mal para o casal, para a própria relação, para a estabilidade da relação conjugal e para o próprio tratamento, né? A gente, volta e meia, nos deparamos com esse tipo de situação que é muito ruim. Então, o casal tem que ter atenção em relação a isso,
não adianta encontrar culpado, né? O problema, na verdade, tem que ser resolvido pelos dois e enfrentado pelos dois. Então, por isso que também nós sempre avaliamos esse casal e encaminhamos para acompanhamento psicológico, porque na investigação da infertilidade, nos tratamentos de infertilidade, pode haver um desequilíbrio emocional muito grande que pode prejudicar o indivíduo ou o casal. E aí a presença de um profissional capacitado, qualificado para esse tipo de atendimento, de observação e de orientação é extremamente importante e necessário. Bom, dentro das causas de infertilidade da mulher, nós vamos citar aqui as principais causas de infertilidade. Depois, em outros vídeos, eu vou comentar com vocês especificamente sobre cada uma delas. Mas as principais causas de infertilidade feminina são a causa ovariana ou ovulatória. Ovariana. O que é a causa ovariana de infertilidade? Bom, pode ter uma anovulação, uma síndrome de ovário policístico, pode ter uma hiperprolactinemia que leva à alteração na ovulação, a mulher pode ter também uma deficiência já no número de óvulos, uma falência ovariana ou um estado já de baixa reserva ovariana. Isso também pode ser um problema para a infertilidade de causa ovariana. As principais aí são a síndrome de ovário policístico, hiperprolactinemia, as alterações dos hormônios da tireoide também podem estar relacionadas às causas de ovulação, né, da infertilidade, e a baixa reserva ovariana ou falência ovariana prematura. Outra causa muito importante são as causas que nós chamamos de causas tubárias ou fator tubário, ou também conhecido como tubo peritoneal. As tubas são extremamente importantes e necessárias para que ocorra uma gestação espontânea, né? O óvulo, ele sai do ovário, entra na trompa. Lá na trompa, os espermatozoides que vão sair pela vagina, nadando por dentro do útero, vão chegar até a trompa, encontrar esse óvulo, fecundar o óvulo e aí o embriãozinho vem caminhando pela trompa até cair dentro do útero. Quando você tem uma obstrução nas trompas ou aderências que trazem irregularidade para as trompas, ou sequela de alguma infecção também que pode ter provocado ou aderência ou obstrução tubária, isso vai impedir que os espermatozoides encontrem com o óvulo e vai impedir que esse embrião também chegue até o útero. Então essa é uma causa muito comum de infertilidade feminina e está muito relacionada à doença inflamatória pélvica, que é uma doença infecciosa que ocorre no útero e nas trompas, habitualmente relacionada a doenças sexualmente transmissíveis como a clamídia e a gonorreia. Então, é sempre importante esse fator de infertilidade. Além disso, cirurgias pélvicas prévias podem levar à obstrução de trompas e aderências. A própria gestação tubária prévia, que a paciente tem que operar e tirar aquela trompa, pode ser um fator de infertilidade de causa tubária. Uma outra causa muito importante é a endometriose, né? Que por si só é talvez uma das causas mais relevantes hoje da infertilidade feminina. Cada vez mais nós encontramos e diagnosticamos mulheres com endometriose. A associação entre endometriose e infertilidade feminina pode chegar a 60%, 70%, dependendo do estudo que for avaliado. Então é sempre importante avaliar a presença de endometriose na infertilidade feminina. Além disso, existem as causas uterinas, que são menos comuns, né? As causas uterinas envolvem basicamente os miomas uterinos, as sinéquias, as malformações uterinas, cirurgias uterinas prévias que podem levar a algum tipo de formação de sinéquia, que é aquela aderência que tem dentro do útero. Então a causa uterina de infertilidade também é muito comum. Mais ou menos 10% das mulheres têm o que nós chamamos, ou dos casais, têm o que nós chamamos de infertilidade de causa inexplicada. Então, é infertilidade inexplicada. O que é infertilidade inexplicada? É aquela infertilidade que você investigou, fez a avaliação do casal, fez a avaliação do homem, fez a avaliação da mulher e não encontrou motivo, justificativa para aquela infertilidade.
E o que acontece com a causa de infertilidade inexplicada? Provavelmente há algum motivo, né? O problema é que nós não conseguimos descobrir. E cada vez mais novas pesquisas são feitas com várias alterações que podem levar ao que nós achávamos antigamente que era um caso de infertilidade inexplicada. Pode estar relacionada, por exemplo, à endometrite subclínica, que é uma infecção do endométrio que não dá sintoma. Pode estar relacionado, por exemplo, à microbiota vaginal e uterina, que são exatamente as bactérias que estão presentes ali na vagina e no útero e que podem levar a alterações no endométrio e dificultar a implantação do embrião, né? Existem as outras causas, que são causas também que podem estar presentes, que são as causas genéticas, as causas imunológicas e basicamente esses dois outros fatores que estão relacionados também à infertilidade. E também podemos colocar aqui, além da causa genética e imunológica, as trombofilias, que também tem aí um fundo genético, as trombofilias hereditárias, né? Que também são causas de infertilidade, de abortamento de repetição ou de falha de implantação embrionária. Então essas aqui são as principais causas de infertilidade feminina. Dentro do fator masculino, das causas de infertilidade do homem, principalmente nós temos as alterações anatômicas, testiculares, alterações de vascularização, como por exemplo a varicocele, que é uma doença, uma alteração a varicocele, que é uma alteração comum dentre os achados de causa de infertilidade masculina. Além disso, os processos infecciosos, as infecções que envolvem a região genital, os testículos, por exemplo, a orquite, que é a inflamação do testículo por uma cachumba que a pessoa pode ter tido na infância ou não, isso pode levar a alteração testicular com sequela na produção de espermatozoides ou na liberação desses espermatozoides. Então, as infecções também são causa de alteração, fator masculino de infertilidade. Além disso, as causas genéticas, né? Existem algumas doenças algumas alterações genéticas que podem ser dos cromossomos ou de genes, né? A fibrose cística, a síndrome de Klinefelter, enfim. São alterações genéticas que podem levar a alteração tanto na produção dos espermatozoides quanto na eliminação desses espermatozoides do testículo para até chegar à uretra, pelo ducto, pelo canal deferente. Alterações hormonais, cada vez mais nós nos deparamos com alterações hormonais, seja pelo ambiente, mundo estressante que se vive, seja pelo consumo de substâncias que são disruptores endócrinos, seja pelo uso também cada vez maior de anabolizantes para a musculação, ganhar massa muscular, enfim. Isso também é uma causa muito frequente e muito importante de infertilidade masculina. Então, a causa hormonal é uma causa comum de infertilidade masculina e também precisa ser avaliada. E essa questão dos anabolizantes, nós sabemos o mal que faz o anabolizante no nosso organismo, além de todo o mal relacionado a outras questões de fígado, alterações hepáticas, de colesterol, enfim, várias vasculares, várias outras, leva também à infertilidade. Então, muitas vezes, o casal está tentando engravidar e não sabe que aquele anabolizante que o parceiro está usando pode levar a um quadro de infertilidade conjugal. Bom, então isso aqui é um painel inicial do que é infertilidade, qual é o percentual de casais que têm infertilidade, quanto tempo se considera um casal infértil, a partir de quantos meses tentando, 12 meses, quando é que a gente deve investigar esses casais. E aqui eu falei um pouquinho para vocês da participação da mulher e do homem na infertilidade conjugal. Em mais ou menos 20% dos casos, os dois têm problemas relacionados àquela infertilidade. E aqui listei as principais causas de infertilidade femininas, né, que estão relacionadas de alguma forma à dificuldade para engravidar.
e aqui as principais causas de infertilidade masculina. Era isso que eu queria colocar nesse vídeo para vocês. E eu depois vou fazer vários vídeos a respeito de cada um desses aspectos relacionados às causas da infertilidade, como que nós fazemos a investigação do casal infértil, como que investiga a mulher, quais os exames, como interpretar esses exames e também em relação à causa de infertilidade masculina. Tá? Eu queria agradecer a presença de todos vocês até agora assistindo o vídeo. Queria pedir mais uma vez, quem gostou do vídeo, por favor, assine, subscreva aí o nosso canal, se inscreva, para que o canal ganhe cada vez mais força. Dê o seu like, o seu comentário, é muito legal, interessante, porque vê a participação de vocês, o interesse. E clica ali no sininho das notificações, porque aí toda vez que eu colocar um vídeo novo, vocês vão receber aí uma notificação de que tem um vídeo novo no meu canal para vocês assistirem. Tá bom? Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!